Bom dia! Hoje é 23 de novembro, eu sou Ana Carolina Zitlag e tô no Catar para cobrir a Copa do Mundo. Nesses últimos dias que eu tô aqui, comecei a relatar no podcast algumas das coisas que mais me chamaram a atenção. Já falei sobre a desigualdade dos salários e sobre o mercado de animais do centro de Doha. Você confere escutando os episódios anteriores e também se inscrevendo para não perder os próximos. Desde que eu soube que vinha para a Copa do Mundo, a primeira em um país do Oriente Médio, eu fiquei tremendamente feliz, como você pode imaginar. Mas o sentimento de receio foi quase tão grande quanto, e eu só fui perceber exatamente por quê alguns dias depois pensando sobre isso. Esses dois termos, Copa do Mundo e Oriente Médio, são bem abrangentes. Só que se você pedir para eu, uma mulher, escolher um ponto que os una, ele vai ser bem claro. Homens no poder e mulheres que lutam para ter voz no meio deles. O Catar tem uma proporção de 3 homens para cada mulher. Durante o Mundial, então, a expectativa é que essa proporção suba para 8 homens a cada mulher. O primeiro caso, que já é típico aqui do país, acontece porque muitos imigrantes da Ásia, de países como Índia, Bangladesh, Paquistão e Filipinas, vêm para cá sozinhos para trabalhar. Os que eu conheci tinham mais ou menos entre 20 e 28 anos e estavam aqui há poucos meses trabalhando em restaurantes, na organização da Copa ou em outros serviços. Alguns, como Mohamed Ali, o primeiro motorista de Uber que conhecemos, têm família em Bangladesh, esposa e 2 filhos. Ele manda dinheiro para lá toda semana e diz que seria impossível trazê-los para cá porque o custo de vida é muito caro. Outros, como o Lamin, de Gana, vieram com os irmãos. O Lamin é um típico caso que eu realmente não sei dizer se ele quer ser o meu amigo ou outra coisa. Ele foi simpático e contou toda a história dele quando a gente se conheceu. Na hora eu não reparei nada, parecia uma conversa normal de 2 estranhos que acabaram de se conhecer e que estão papeando ali em frente ao food truck que ele trabalha. Só que depois, quando eu mandei uma mensagem perguntando se ele topava dar uma entrevista, ele não respondeu essa pergunta, mas mandou várias selfies, vídeos dele mesmo e passou o dia inteiro tentando me ligar. E essa dubiedade do comportamento, esse assédio velado que tá me deixando bem incomodada, que eu queria compartilhar com vocês algumas experiências para que vocês entendam como é ser mulher nesse país. E olha que eu só tô aqui há poucos dias e com um espaço de bastante sorte e privilégio. Eu fui abordada por colegas jornalistas no centro de mídia que Doha construiu para nos receber. Eu só posso dizer que isso é reflexo de um comportamento cultural em um país em que as mulheres qatari não podem fazer nada sem a tutela de um homem, fora as outras restrições ainda piores em países aqui da região. Alguns jornalistas vieram conversar comigo, querendo saber de onde eu era e quanto tempo ficaria trabalhando aqui. Normal, conversa de trabalho, perfeitamente plausível. Só que aí, em alguns casos, são os detalhes que a gente percebe quando a gente é sistematicamente assediada. Um olhar mais para baixo de onde deveria estar, um aperto de mão mais longo do que deveria ser, perguntas sobre onde eu estou hospedada, especificamente querendo saber o nome da rua e o número, e sempre um pedido para anotar o meu telefone. Nas primeiras vezes, eu empolgada com esse clipe de Copa do Mundo e também precisando encontrar fontes para as matérias que eu tenho que entregar, acabei passando o meu telefone para algumas pessoas, o que é o normal no jornalismo tentar construir relacionamentos. Tem sido o caso do Mark, que é do Egito e mora em Doha há 17 anos. Eu conheci ele no avião vindo para cá, esbarrei durante um jogo e agora ele está nos ajudando com contatos, informações e até nos convidou para jantar na casa dele. Veja você que eu usei o plural. Eu tô aqui no Catar com o Alan Blanco, que trabalha comigo e edita esse podcast. E eu não sou nem maluca de aceitar um convite para jantar na casa desse Mark ou de qualquer um que seja, sem que o Alan vá comigo. Para você ter uma noção, a gente estava vendo um show que estava acontecendo durante uma fanfest e eu estava um pouco mais para frente sozinha. Tinha muita gente em volta e numa dessas um cara parou na minha frente, começou a conversar muito comigo, gesticular bastante, se aproximar muito e eu não tinha tanto espaço assim para correr. Até que eu senti uma mão no meu ombro e o cara da minha frente arregalou o olho e começou a falar: "Desculpa, cara, desculpa, curte aí o Mundial." E deu um soquinho na mão do Alan, que tinha brotado do meu lado. O cara pediu desculpa pro Alan por me assediar e não pra mim. Foi num desses dias que eu tava sem o Alan que eu mais me irritei. Tava voltando da abertura que eu tive o privilégio de assistir e no caminho do metrô perguntei a um assistente onde ficavam os ônibus especiais pra mídia. Um cara que estava passando, enrolado na bandeira do Catar, ouviu e disse que era ali em frente. Tinha uma horda de gente passando e realmente indo pro lado de lá. O assistente não sabia direito onde era e meio que concordou que aquela era a direção certa. Eu agradeci e comecei a andar. O cara da bandeira colou do meu lado e começou a fazer um monte de perguntas.
Eu fui respondendo e ele pediu para tirar uma selfie comigo, o que é até normal aqui durante o Mundial. Ele chegou bem perto do meu rosto, mais perto do que precisava, tirou a foto e pediu meu número. Isso tudo enquanto as outras milhares de pessoas andavam junto com a gente. Eu fingi que não entendi, parei e falei: "Poxa, acho que eu vou de metrô mesmo, mas obrigada." Virei pra sair andando e o cara ficou bravo. Perguntou se eu não ia com ele até o ônibus. Eu disse que não, e ele deu a volta junto comigo e continuou a andar ao meu lado, falando que também ia de metrô. Ele insistiu se eu podia dar o meu número pra ele, e aí eu simplesmente respondi o que me parecia mais fácil na hora. Sou casada. O spoiler é que eu não sou casada. Adivinha o que ele fez? Bufou, virou as costas e voltou a andar em direção aos ônibus. Acho que deu pra perceber que eu poderia ficar horas e horas relatando os casos de assédio. Eu nunca tinha passado por algo assim com tanta frequência e eu tô ouvindo relatos de outras mulheres que estão passando pela mesma coisa. Isso já aconteceu comigo no Brasil, mas não nessa proporção. Eu vou contar agora um caso bem pessoal, mas que eu fiquei tão incrédula que eu queria compartilhar. Na primeira vez que eu fui a uma fanfest, eu fui abordada sei lá quantas vezes por sei lá quantos homens. E isso que eu tava acompanhada de 2 colegas brasileiros. No único momento em que eu fui conversar com alguém porque eu tava interessada, e aí não só jornalisticamente falando, alguns minutos depois, acredite se quiser, um policial veio falar conosco. Ele deve ter percebido o meu interesse, e aí não pode, né, minha gente? Só que algumas horas antes, um colega jornalista, muito mais velho do que eu, com quem eu já tinha falado uma única vez por 20 segundos, perguntou na minha cara se eu queria ir até o quarto dele de hotel, que era ali na mesma rua. Eu levei uns momentos para processar o que ele tinha perguntado e falei: "Seu quarto de hotel?" Ele é. Se você estiver cansado e quiser ir comigo. Sabe que depois de uns dias de jogos e um banho quente, a gente só quer relaxar. Ali, no meio do salão, cheio de outros jornalistas em volta, um profissional, eu de crachá e câmera na mão, ele de uniforme, e eu muito arrependida por não tê-lo filmado falando aquilo. Não me leve a mal, eu tô curtindo pra caramba essa Copa. Tô conhecendo um mundo incrível e o melhor é que eu fiz amigas do Catar, de Uganda, do Sudão e de vários outros lugares. E entre as várias coisas que a gente tem em comum, uma delas é agradecer demais que eles restringiram o acesso à bebida. E olha que eu gosto de cerveja.